Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são clamor pelo avivamento, segundo, o avivamento pela palavra e terceiro, avivamento, questão de vida ou morte. O nosso texto áureo se encontra em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, que vai estar em toda a nossa lição, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Nossa verdade prática diz que é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. A palavra-chave é aviva. Primeiro tópico, clamor pelo avivamento. Primeiro subtópico, a intercessão angustiada do profeta. A palavra interceder, segundo o dicionário, diz que é um pedido em favor de outra pessoa. Isso é interceder, é pedir em favor da outra pessoa. E intercessão angustiada. Então ele estava pedindo em favor de outra pessoa ou outras pessoas de forma angustiada. A palavra angustiado significa estado de inquietude, sofrimento e também estado de tormento. Ele estava dessa forma, ele estava sentindo isso daí e intercedendo, pedindo em favor de outras pessoas. Então Abacuque, ele sofreu diante da iniquidade, não foi nem pecado, é iniquidade, ou seja, é coisa recorrente da iniquidade de Judá. Então Deus, aparentemente, claro, não agia contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Então vem Abacuque, capítulo 1, versículos de 2 a 4, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Olha só como é que ele estava aflito. Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Olha como é que ele estava, versículo 3. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e o litígio. Olha só como é que Abacuque estava. Então a palavra contenda significa discórdia, significa divergência, divergência entre as partes no caso de um processo, e também a mesma coisa que litígio. A versículo 4 diz: porque por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta de forma distorcida. Ou seja, qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. O segundo subtópico vai falar sobre a aparente indiferença de Deus. Aparente, O Salmo 73, ele fala da reclamação de Asaf, ele fala sobre as dificuldades de Asaf, os apertos em relação aos pecadores. O cristão em relação aos pecadores. Asaf era um homem crente, era um homem de Deus, era um homem que servia a Deus, era um homem que amava a Deus. E ele fala, ele questiona, ele reclama com Deus que os pecadores, eles levam uma vida boa, eles levam uma vida sem aperto, de uma maneira geral, até na sua morte eles não têm aquela dificuldade, mas enquanto ele está falando com Deus, ele está caminhando e chegando até o templo. Quando ele entra no santuário, quando ele pisa no templo de Deus, o que acontece? Aí ele entende, lá no versículo 17, Salmo 73, no verso 17, aí ele vai lembrar que eles são colocados em lugares escorregadios e lançados para destruição, versículo 18. Então, haverá um dia em que Deus responderá a todos os que desprezam a sua palavra. Olha o que diz o Salmo 9, o verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Meu irmão, a gente pode achar que está demorando, a gente pode achar que Deus não está fazendo nada, assim como Abacuque estava pensando que Deus não estava fazendo nada, Deus não estava agindo, mas Deus está agindo e Ele vai fazer. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, então Ele está aguardando, mas vai chegar o dia. Querendo ou não, vai chegar esse dia. Eu não acredito. Se você acreditar, vai acontecer. Se você não acreditar, vai acontecer da mesma forma. Terceiro subtópico fala sobre a resposta pronta de Deus. Então, a resposta de Deus, ela veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. É normal assim, porque quando nós esperamos uma resposta de Deus da nossa forma, mas ela vem de modo diferente, mas a resposta vem. Jeremias 27,6 diz assim: e agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Deus falando, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que os sirvam. Então, ou seja, Deus usa quem Ele quer. Ele chama Nabucodonosor de meu servo, ou seja, Ele vai me servir, Ele vai fazer a minha vontade. Abacuque 1, os versículos 5 a 8 diz assim: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos,
porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Na revista consta HB e não HC. O que é HB? HB significa Hebreus e HC significa Abacuque. Então na revista está lá como Hebreus, mas na verdade é Abacuque, tá bom? Se você tiver a revista acompanhando aí, só fazer uma correçãozinha nela. Versículo 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Ou seja, Jeremias falou de Nabucodonosor, agora Abacuque está falando dos caldeus. E Nabucodonosor era o quê? Nabucodonosor era caldeu. Então os caldeus foram a disciplina de Deus para o povo de Judá. Versículo 7. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Dela onde? Da Caldeia ou de Nabucodonosor vai sair o juízo contra Judá. Então Deus, ele deu tempo para que a nação judaica se convertesse. Porém, a gente já sabe o que aconteceu, né? Abacuque 2, versículos de 2 a 4 vai dizer assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, era para escrever de forma em tábuas, de forma com letra grande, letras garrafais. O que significa isso? Então esse aqui é o primeiro outdoor da história. Se a pessoa passasse correndo, ela ia conseguir ler. Por quê? Porque estava escrito muito grande. Versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará, vai acontecer. Versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ou seja, aqui é o orgulho versus a fé, o orgulho versus a humildade. Então a alma dele está orgulhosa. Isso quer dizer o quê? Não é reta nele, como diz o versículo, mas o justo viverá pela fé. Viverá pelo quê? Viverá pela humildade, porque para crer não precisa ter humildade, precisa ser como uma criança. Então é a diferença do orgulho versus a fé. O resumo desse tópico diz assim: o clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder. Então Deus nunca se mostra indiferente. Pode até aparentar, nós podemos entender dessa forma, mas Deus nunca é indiferente a nenhum tipo de problema. Segundo tópico, o avivamento pela palavra. Primeiro subtópico, ouvir a palavra de Deus. Abacuque 3, 1, que é o nosso texto oro, só a parte A do versículo. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Então Deus falou e Abacuque ouviu atentamente, prestou atenção. Quando Deus está falando, precisamos prestar atenção. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Segundo subtópico, fala sobre temer a Deus. Então Abacuque 3:2, agora a parte B. Nós lemos a parte A, agora a parte B. Então a primeira parte, ouvi, Senhor, a tua palavra. Agora a segunda parte, e temi. Olha só, então primeiro eu tenho que ouvir e depois eu preciso temer. Então primeiro ouve a palavra, depois tema, ou seja, respeite, reverencie, dê ouvidos, preste atenção. O Salmo 111, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Então, ouça a palavra de Deus e tenha temor. O que é o temor? O temor é o princípio da sabedoria. Então não pode haver avivamento sem temor. Nós precisamos ter o temor de Deus. Então o temor do Senhor não é medo, mas reverência a Deus, um sentimento de profundo respeito diante do Criador de todas as coisas. Aí o terceiro subtópico fala do clamor pelo avivamento. Então Abacuque, ele roga a Deus que avive a sua obra. Então vamos lá, Abacuque 3:2, agora é a parte C do versículo. Então vamos lá, montar tudo de novo. Parte A, ouvi, Senhor, a tua palavra. Parte B, e temi. Agora a parte C, que é a que nós vamos utilizar aqui. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então o juízo de Deus era inevitável. Então Abacuque, ele fez 3 pedidos a Deus. Quais foram eles? Vamos lá. O avivamento para a sua obra, que Deus notificasse a sua obra, ou seja, que Deus desse a conhecer, que Deus comunicasse a sua obra. E o terceiro, que Deus se lembrasse da misericórdia na sua ira. O que é misericórdia? Miséria do coração, que Deus se colocasse no nosso lugar e sentisse as nossas misérias ou as misérias do nosso coração. Então, por fim, Abacuque demonstra esperança, fé e também otimismo, lá no finalzinho da oração dele. Abacuque 3, do 17 ao 19, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento,
Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como o das servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Ou seja, Abacuque ele agradeceu antes da vitória. O que é isso aí? Isso é fé, isso é humildade. Ele está agradecendo a Deus. Ele fez a oração dele no finalzinho, ele já começou. E ele disse assim: ainda que não haja fruto, ainda que não tenha, ainda que a dispensa esteja vazia, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele já estava agradecendo a Deus, louvando a Deus pela vitória que ainda não tinha recebido, ou seja, a vitória pela fé. O resumo desse tópico diz assim: o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor pela sua palavra, e o povo de Deus deve clamar por avivamento. Então o terceiro tópico vai falar: avivamento, questão de vida ou de morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Então Abacuque ele clamou por avivamento, mas também clamou pela misericórdia de Deus, misericórdia do Senhor. Então era uma questão de vida ou de morte. O Abacuque 3:2, agora a parte E do versículo, diz assim: na ira, lembra-te da misericórdia. O versículo todo é: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. E agora a parte E: na ira, lembra-te da misericórdia. Esse aqui, lembrando, é o nosso texto áureo, tá? Nós estamos usando em várias partes da nossa lição. Então, se Deus não tivesse misericórdia, todo o povo pereceria debaixo do peso da mão do Senhor. Por causa de quê? Por causa das suas maldades. Por que nós perecemos? Por causa das nossas maldades. O segundo subtópico vai dizer que Deus é misericordioso. Davi preferiu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Sabe por quê? 1 Crônicas 21:13. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Entendeu? Por quê? Porque o homem não tem misericórdia. O homem aponta o dedo e fala: você é culpado, você é culpado. Deus ele olha para o homem e tem piedade do homem. Deus olha para o homem e tem misericórdia do homem. Aqui, Davi estava sendo acusado por causa do seu pecado. Ele pecou? Realmente ele pecou. Deus, qual que era o juízo dele? O que ele merecia? Ele merecia a morte. Assim como eu mereço a morte, assim como você merece a morte, não por causa do pecado de Adão, mas por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Nós merecemos a morte. Cada vez que nós erramos, nós estamos fazendo como Adão, nós estamos desobedecendo a Deus. O que isso acontece? Traz o juízo de Deus sobre a nossa vida. Mas veio Jesus e nos protegeu. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê o sacrifício do Filho dele, o sacrifício de Jesus na nossa vida, encobrindo, ou seja, perdoando, tirando todos os nossos pecados. Já pensou se Deus olhasse para nós sem Jesus? Como seria a nossa vida? As nossas dificuldades, os nossos problemas seriam muito maiores. Já pensou se pecasse, a terra abrisse a sua boca e engolisse-nos vivos, como era no Antigo Testamento? Pois é, hoje é diferente. Então Deus ele é muito misericordioso e muito longânimo. Não vá pensando você que porque Deus não entrou com juízo ainda, é porque está tudo bem, está tudo certo, fazendo coisa errada e achando que está tudo certo. Não, vai chegar uma hora que Deus vai entrar com juízo, Deus vai pesar a mão. O que vai acontecer? Se Ele pesar a mão, enquanto nós estivermos vivos aqui, ainda dá tempo de se consertar, ainda dá tempo de se converter, ainda dá tempo de se aprumar, de entrar no eixo. Mas e se depois da morte que vier o juízo, nós vamos participar do juízo final? E aí, o que vai acontecer? Diante de Deus, o que nós vamos alegar se nós não nos consertamos aqui em vida? Então nós precisamos nos consertar, nós precisamos ser avivados e que a obra de Deus continue crescendo cada vez mais através da sua vida e da minha vida. Então Jeremias também sabia sobre a misericórdia de Deus. Não era só Davi não. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aí o 23 diz: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Algumas pessoas utilizam o versículo, na verdade elas falam da cabeça delas assim: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não é a palavra de Deus que se renova a cada manhã. Nova a cada manhã é a misericórdia de Deus. A palavra de Deus não envelhece. Se ela não envelhece, ela não precisa se renovar. Ela não precisa ser nova, ela não precisa. Então não é a palavra de Deus, é a misericórdia, ou as misericórdias do Senhor, novas são a cada manhã. Aí a continuação do versículo: grande é a tua fidelidade,
Misericórdia, irmão, nós precisamos de misericórdia. E Deus vai ter misericórdia daqueles que praticaram misericórdia. Então nós precisamos ser misericordiosos para poder receber a misericórdia de Deus. Da mesma forma o perdão, não é assim que funciona? Eu preciso perdoar para que eu possa ser perdoado. Se eu não perdoar, eu também não serei perdoado. Aí o terceiro subtópico vai falar sobre clamemos a Deus. A depravação moral, ela tem tomado conta de todo mundo. Aí, ó, em grande parte, não tem mais sentimento de vergonha, não tem mais sentimento de pudor. A iniquidade, ela está institucionalizada, ou seja, ela tem apoio da lei, ela tem apoio legal. Aí tem algumas práticas que não são toleráveis por Deus, que eles estão querendo aprovar para que seja lei, para que seja legalizado. E eu não vou nem entrar em questão aqui agora, eu vou só dizer aqui, 1 de Pedro 1,16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos ser santo. O que é ser santo, Valdecir? Eu posso ser canonizado, quando eu morrer eu vou ser o São Valdecir? Não é isso não. Ser santo é ser separado. A palavra santo significa separado. Nós estamos do mundo, mas nós somos separados do mundo. Nós não coadunamos com o pecado, com as coisas do mundo, com o sistema mundano. Nós não fazemos parte disso daí. Então nós estamos aqui, em o período que nós estivermos vivos, nós estamos aqui, mas temos que ser separados das coisas daqui, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, de ser uma pessoa cheia de si, exaltada. Nós precisamos nos afastar de tudo isso daí e ser fiéis a Deus, ser tementes a Deus, porque vai chegar o dia do juízo. Vai chegar a hora que nossa vida vai expirar aqui na terra, ou vai chegar o momento do arrebatamento da igreja. Se nós não estivermos andando direito, o que vai acontecer? Nós vamos ficar, Jesus vai arrebatar a igreja e nós vamos ficar. Aí o negócio vai ser triste, aí o negócio vai ser feio. Então, com certeza, o juízo de Deus vai chegar um dia. A gente acha que está tardando, a gente acha que... mas é a longanimidade de Deus, a vontade de Deus é que todas as pessoas se convertam, todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Mas chega um momento que também até a paciência de Deus se esgota. Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então tem coisa que Deus odeia, pode dizer, tem coisa que Deus odeia, é a Bíblia que está dizendo. E tem coisa que Deus abomina, olha só, odiar e abominar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e também agora aquele abomina, o que semeia contendas entre os irmãos. Se você é uma pessoa contenciosa, uma pessoa que gosta de contenda, que gosta de burburinho, que gosta de falatório, que gosta de uma mentirinha, que gosta de uma fofoquinha, olha só o que está dizendo aqui, ó. Ele fala que ele odeia testemunha falsa, ele odeia a pessoa que profere mentiras, e ele abomina a pessoa que semeia contendas entre irmãos. Lança aquela sementinha, só lança aquela sementinha. Lembra fulano, o quê? Ele falou, não, desculpa, eu não sabia que ele não tinha falado. Muito cuidado, semeia contendas, Deus abomina. Parece até que não é nada, né? Parece que é uma coisinha de nada, mas Deus abomina, é o que a Bíblia diz. Então, o que nós temos que fazer? Nós devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Abacuque 3:2, né, que é o nosso texto áureo, que nós falamos sobre dentro de toda a nossa lição. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, avivamento e misericórdia, dois itens essenciais, primordiais, principais que nós devemos ter na nossa oração. O resumo desse tópico diz que o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Não adianta levar uma vida morna, não adianta levar uma vida largada, jogada às traças, não adianta, nem para lá nem para cá. Se decida, desça do muro, toma uma atitude, toma uma decisão, muda de vida, e que a nossa vida seja para a honra e glória do nome do Senhor. A nossa conclusão, ela diz que a situação espiritual e moral do mundo, e até, eu vou dizer assim, até mesmo dentro de algumas igrejas, ela é semelhante ou até mesmo pior do que nos tempos do profeta Abacuque. Ele estava questionando sobre a nação dele aqui, mas nos nossos dias o negócio está pior, tanto espiritual como moralmente, como fisicamente, o negócio está pior. E se está pior, o que nós temos que fazer? Tem que ter mais gente, tem que ter mais Abacuques para poder clamar a Deus, para poder buscar a Deus, que venha o avivamento para a sua igreja. E nós devemos também clamar:
Vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, porque nós estamos precisando. Está difícil sobreviver. Essa é a grande verdade. Então, assim como Abacuque, nós devemos clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso dentro das igrejas, lógico, né? Mas aqui o avivamento ele começa num determinado lugar. Dentro de uma outra lição nós tratamos disso, né? Começa num determinado lugar, começa com uma determinada pessoa e vai se alastrando de uma maneira geral. Que Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças. Até a nossa próxima aula, que é o início do nosso próximo trimestre, se assim Deus nos permitir.